Eles pensam que eu tô dormindo, mas eu vou brincar com meu tablet. Olha aqui meu tablet. Oi pessoal, meu nome é Jarbas, sou psicólogo e hoje eu vou falar sobre um tema que está sendo bastante pedido, que é insônia comportamental, né? O que fazer, como proceder, como avaliar, e aí, o que é que a gente faz, ainda mais nesse período de quarentena que modificou a rotina de todo mundo, né? Então não é só as crianças que estão sofrendo com insônia comportamental. Muitos adultos, adolescentes estão passando por esse momento e eu vim aqui dar dicas, sugestões do que fazer, como proceder. Eu espero que esse vídeo seja útil. Então, gente, a cada dia que passa, estudos comprovam que ter uma boa noite de sono é fundamental para a saúde de criança, adolescente, idoso, todo mundo. Então é muito importante ter uma noite bem dormida. Ter uma péssima noite de sono pode afetar o sistema cognitivo, pode afetar o desempenho escolar e acadêmico da criança, dar problemas comportamentais e emocionais. Em tempos de quarentena, muitas famílias estão com problemas e dificuldades de manter a rotina, né? Então está aumentando ainda mais as queixas relativas à dificuldade de dormir das crianças. Então houve uma grande alteração na rotina de todo mundo. Há fortes evidências científicas que comprovam que essa desregulação de sono afeta tanto a criança quanto a família inteira. Essa insônia comportamental, esses problemas de sono, eles podem vir associados também a irritabilidade, baixo coeficiente de inteligência, que é o QI, também risco de obesidade, ansiedade na vida adulta, também comportamento opositor, birras e também comportamentos impulsivos. Então, daí você tira a importância da gente intervir nesse problema de insônia da criança, nesse problema de sono. Um dos problemas de sono é a insônia comportamental, né, que eu já tinha falado, e ela se caracteriza como dificuldade de dormir à noite, de permanecer dormindo. Por vezes a criança acaba acordando no meio da noite, demorando a voltar a dormir. E apesar de existirem componentes químicos que afetam o sono da criança, a maioria dos casos, essas dificuldades de dormir e a insônia comportamental, ela tem uma origem de aprendizado, que é o histórico de aprendizado da criança. Como assim? Como é que a criança aprendeu a ter insônia, né? Eu vou explicar para vocês. Esse comportamento da criança pode vir de um histórico de aprendizado dela desde pequena, né? Em que ela apresentou problemas comportamentais, né, disruptivos nesse período de sono, antes de dormir e também nesse processo de adormecer, sempre acordando, vez ou outra durante a noite. O que acontece? Esse comportamento ele pode ser mantido por atenção social dos pais, né? A atenção do pai, da mãe, do cuidador é extremamente reforçadora para essa criança. Então ela pode estar sendo mantida por reforço positivo, que é pela atenção social, a atenção desse pai, esse olhar desse pai nesse momento de sono, né? Então ela acaba se engajando em comportamentos disruptivos e o pai e a mãe foi lá e gerou atenção, mantendo esse ciclo de comportamentos disruptivos no momento do sono. E nesse momento o pai e a mãe vai lá, vai acalentar, vai cuidar da criança, vai acolher, dar todo aquele aconchego que todo mundo gosta, né? Com a criança, até nós adultos mesmo, quem é que não gosta de um aconchego, de um carinho naquele momento do sono, e acaba sendo bastante reconfortante, né? E esse comportamento de problemas relativos ao sono também pode ser mantido por reforço negativo. Como assim, né? A criança que já é um pouco maiorzinha e já dorme no quarto fora dos pais, né? Já dorme fora do quarto dos pais e ela tem medo de dormir à noite, já dormir à noite sozinha. Então ela começa a se engajar em comportamentos disruptivos, começa a andar pela casa, começa a fazer um barulho, começa a chorar e o pai e a mãe, né, querendo dormir, querendo também descansar, acaba cedendo, chama essa criança para o quarto novamente. Essas crianças que só conseguem dormir na presença do pai e da mãe ou do cuidador. O que acontece, gente? O comportamento desse pai, desse cuidador, também é reforçado, porque a gente quer dormir, né? A gente tenta fazer o comportamento mais rápido para tirar a criança daquela situação, para a gente também manter a nossa rotina de sono regular.
Então a gente acaba cedendo para a criança, a gente acaba reforçando aquele comportamento disruptivo para também manter uma noite de sono saudável. Então a gente acaba ensinando um repertório de comportamento inadequado que vai funcionar futuramente. Então a gente selecionou todo esse comportamento, todo esse padrão disruptivo para o futuro. Então é muito importante que a gente avalie esse problema de sono. O que é que mantém esse comportamento? Então eu não consigo te dizer uma intervenção que vai ser eficiente para o seu filho ou para um grupo de crianças que também estão tendo dificuldades de sono. Toda intervenção ela precisa ser pensada de forma única, né? De forma que vai ser individualizada para aquele sujeito específico, porque cada um tem uma história de vida completamente diferente. Então a gente precisa pensar em algo que seja específico para a criança que a gente está querendo intervir no problema de sono dela. Então, quais dados são importantes para a gente coletar que vai ajudar a pensar nessa intervenção? Então, existe uma estratégia que é o diário do sono. O que seria esse diário do sono? O diário do sono é uma tabela que deve ser preenchida pelo cuidador, que é a pessoa que acompanha toda a rotina dessa criança. Então, dentro dessa tabela tem algumas informações como que horas a criança foi dormir, quantas vezes ela acordou durante a noite, quem estava acompanhando essa rotina de sono dela, que horas ela acordou do outro dia, quais foram as atividades realizadas antes de dormir, alimentação e entre outras perguntas a depender da criança. Eu vou disponibilizar essa tabela do diário do sono para ser preenchida, que tem dados que são muito importantes para você fornecer para o terapeuta, para a pessoa que acompanha o seu filho. Essa avaliação ela é extremamente importante, porque eu avaliar o problema de sono, ele vai me dar um mapeamento de como eu devo intervir, aonde eu preciso intervir, qual o comportamento-alvo que eu preciso modificar nessa rotina dessa criança. Então vamos lá, não existe apenas o diário do sono para avaliar, existem outros questionários, escalas validadas no Brasil para mapear todo esse comportamento de problemas relativos ao sono, que pode ter nessas alterações. Mas se nessa primeira escala, como diário do sono, eu identifico que é o comportamento dos pais e cuidadores frente ao comportamento da criança de problemas de sono, que está mantendo esse problema de sono, então é aí que eu devo intervir. Então vou precisar modificar o comportamento desses pais para intervir no comportamento da criança. Então veja aí, essa avaliação é extremamente importante para pensar na melhor estratégia terapêutica para a criança. Uma das primeiras estratégias e também uma das mais utilizadas é a higienização do sono. Em que consiste a higienização do sono? É estabelecer condições adequadas para um sono saudável e efetivo. É necessário ficar atento para 3 fatores extremamente importantes, que é o ambiente, o horário e as atividades que antecedem esse momento do sono. Como assim? Eu preciso intervir nesse ambiente, eu preciso criar um momento acolhedor, um momento aconchegante para a criança. Então precisa ser um local silencioso, escuro e também que esteja numa temperatura agradável, que nem seja muito quente ao ponto da gente ficar suando e também não tão frio ao ponto de a gente precisar colocar bastante cobertor. Então a gente precisa modificar todo esse ambiente e tornar o mais aconchegante possível. A rotina que antecede esse momento de dormir precisa ser planejada, né? Eu preciso estabelecer uma rotina tranquila. Eu não posso escolher atividades que eu sei que vão deixar a criança agitada antes de dormir. Por exemplo, eu não posso colocar um jogo de videogame, um jogo de futebol, alguma atividade que ela precisa se movimentar, que isso vai causar bastante euforia na criança. Então eu preciso escolher bem essas atividades que vão ser feitas nesse ritual que antecede o momento de dormir. Por exemplo, eu posso escolher o jantar, escovar os dentes posteriormente ao jantar, vestir o pijama, depois de vestir o pijama, colocar uma musiquinha mais tranquila, ou fazer uma contação de história. Então precisa ser um momento extremamente tranquilo, relaxante para a criança. Nunca escolha atividades que vão exigir que ela se movimente, que exija que ela pense muito. Então precisa ser atividades mais tranquilas e leves possível nesse momento que antecede
o momento de dormir. Então percebam que eu preciso modificar tanto o ambiente quanto as atividades que antecedem esse momento de dormir. Então, por exemplo, esse ambiente do quarto da criança. Eu preciso planejar um ambiente calmo, um ambiente acolhedor. Também não deixar a criança utilizar eletrônicos antes de dormir, celular, jogo de videogame, vídeos no YouTube. É muito importante que pelo menos essas atividades que antecedem o sono sejam o mais relaxante possível. Outra coisa é o quarto, né? O quarto, ele precisa ter apenas a função de dormir. Porque às vezes o que acontece? Às vezes o quarto da criança também é o local onde ela faz atividades escolares, é o local que o pai e a mãe colocam a criança de castigo, é o local que às vezes a criança come no quarto, às vezes é o local que a criança... Enfim, esse quarto, ele precisa ser um lugar sagrado, ele precisa ser um local ao qual a criança vai dormir, apenas dormir. A gente não quer associar aquele ambiente ao qual ela dorme com outras atividades. Por exemplo, o aversivo que está associado à punição do pai que colocou a criança de castigo no quarto. Ou então, há um momento que a criança vai assistir televisão. Então é importante que esse ambiente do quarto ele esteja associado ao lazer, à tranquilidade. Então, intervir no momento do sono não envolve só intervir no comportamento da criança. Muitas vezes a gente vai precisar modificar o comportamento da família inteira. Não adianta eu querer que a criança, o adolescente, durma cedo, sendo que está lá o pai assistindo TV na altura extremamente alta, assistindo filme de guerra, assistindo, sei lá, alguma coisa que tem muita ação e esperar que ela vá dormir tranquilamente. Então, nesse primeiro momento, a gente vai precisar modificar a rotina de todo mundo, né? Não tem como a criança dormir com sons às alturas, né? Alguém escutando música, escutando um rock, escutando alguma coisa que vai perturbar esse sono. Então, é muito importante a gente intervir em todos esses locais, tanto no ambiente quanto nos antecedentes. Muitas vezes, a higienização do sono sozinha não vai conseguir ter bom efeito, não vai ter tanta modificação do comportamento da criança. Então é aí que a gente precisa procurar um especialista para avaliar a função desses problemas relativos ao sono e pensar numa estratégia que seja mais personalizada e efetiva para aquela criança específica. Ah, Jarbas, só existe a intervenção comportamental para lidar com problemas relativos ao sono? Não, existem também soluções medicamentosas para intervir nessa dificuldade da criança ao dormir. Mas o que acontece? A intervenção medicamentosa sozinha, ela não é tão efetiva quando não está associada também a estratégias comportamentais. É muito importante que as duas aconteçam simultaneamente, né? Tanto se eu percebo que só as modificações que eu estou fazendo ambientais não estão dando certo, eu preciso investigar se existe alguma desordem químicas que estão associadas a esse comportamento disruptivo do sono, né? Esses problemas relativos ao sono. Então é muito importante um analista do comportamento avaliar, um pediatra avaliar, para a gente procurar a solução mais adequada para aquela criança. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder e eu espero sinceramente que tenha sido útil para vocês. Obrigado!